Uma taça estilhaça-se contra o chão de mármore quando um milionário esbofeteia a sua esposa grávida e a derruba, sem saber que cada segundo está sendo gravado por uma câmera oculta. Ele também não imagina que a silenciosa empregada no canto não é uma empregada, mas sim uma agente secreta enviada para derrubá-lo. O que se segue é uma noite de sangue, traição e uma justiça chocante que o deixará sem fôlego. Quando o poder, a mentira e o medo se enfrentam, a coragem de uma mulher torna-se a arma que muda tudo. Você não acreditará em como isso termina até o último momento. Um estrondo quebrou a quietude da mansão. O vidro estilhaçou-se contra o mármore. Uma chuva de vinho espalhou-se pelo chão como sangue. A luminária do teto tremeu e lançou minúsculos reflexos dourados sobre uma cena que já parecia um crime. Ele estava no centro de tudo, respirando com dificuldade. A mão dele ainda estava fechada em torno do fantasma da taça que havia atirado. Seu rosto estava vermelho, a mandíbula tensa. "Você nunca se cala?" Ele sussurrou com raiva. Ela permaneceu imóvel perto do piano, descalça. Sua camisola de seda roçava o mármore frio. Ela tinha a mão esquerda sobre a barriga, como se protegesse a vida frágil que crescia dentro dela. "Por favor", ela murmurou. "Você está me assustando." "Assustar você?" Ele riu, um som oco e perigoso. "Você pensa que isto é medo? Eu vou lhe mostrar o que é medo." Ele atravessou a sala em 3 passos. A primeira coisa que a atingiu foi o seu perfume, forte e embebido em uísque. A segunda foi a sua mão. O tapa ecoou no ar como um tiro. A cabeça dela virou-se bruscamente, o cabelo voou e o lábio dela abriu contra os dentes. O eco congelou na sala. Até a tempestade lá fora pareceu parar. Os joelhos dela cederam. Ela caiu com força, as palmas raspando o mármore. O sabor metálico do sangue encheu sua boca. Ela levantou o olhar e viu o brilho do vidro da lareira. Acima, uma luz vermelha piscava suavemente. A câmera, sempre vigilante, sempre gravando. Ele se inclinou sobre ela e falou em voz baixa e venenosa. "Você me obriga a fazer isso. Toda vez, você me obriga." Ela tentou falar, mas apenas um som quebrado saiu. Pare. Por favor." Ele não parou. Ele a pegou pelo cabelo e puxou a cabeça dela para trás até que ela engasgou. "Você é minha. Cada centímetro, cada respiração." Lágrimas escorriam pelas suas bochechas. Ela tentou afastar as mãos dele, mas ele apertou com mais força, arrastando-a pelo chão até que seu ombro batesse contra a perna da mesa. Uma moldura caiu e quebrou ao lado deles. Era a foto do casamento deles, seus sorrisos perfeitos presos atrás do vidro quebrado. "Olhe para nós", ele rosnou. "É isto que você está destruindo." A visão dela ficou turva. Um trovão explodiu lá em cima, fazendo as paredes tremerem. A luminária balançou, espalhando brilho sobre seus reflexos distorcidos. Ela procurou algo com a mão. Seus dedos tocaram uma estatueta de porcelana. Uma bailarina vestida de branco que ela segurou entre eles, tremendo. "Por favor, não!" Ele esmagou a figura, que se despedaçou no chão. "Você vai pedir desculpas depois", ele disse com a respiração ofegante. "Você sempre faz." Mas desta vez ela não implorou. O corpo dela tremia, mas os olhos dela se ergueram em direção à pequena luz vermelha. Pela primeira vez, ela a viu diferente. Não como uma testemunha silenciosa, mas como sua única voz. Ela sussurrou com apenas um fio de voz. "Olhe para mim. Não deixe isto desaparecer." A luz vermelha piscou uma vez. Constante, implacável, ele se afastou em direção ao bar. "Você arruinou esta casa com o seu drama. Eu deveria ter te deixado há meses."
Ele serviu outra taça. O reflexo dele esticava-se nos cristais. O som dos cubos de gelo parecia um relógio contando os segundos. O corpo dela ardia de dor. Ela sentia a ardência na bochecha e a pulsação atrás dos olhos. O mármore estava gelado sob a pele dela, mas o medo queimava por dentro. Naquele silêncio, algo dentro dela mudou. O tremor parou. As lágrimas continuaram a cair, mas a respiração dela tornou-se lenta. Ela apoiou a mão no chão e começou a se levantar. Ele se virou, incomodado. Não se levante até que eu mande. Ela não o ouviu. Lentamente, ela levantou a cabeça. O sangue escorria pelo queixo dela, mas os olhos dela estavam fixos. Você não vai parar até destruir tudo, vai? Ele bufou. Você pensa que alguém vai acreditar em você? Você vive na minha casa, come a minha comida, usa as roupas que eu pago. Ninguém se importa com você sem mim. O trovão rugiu lá fora, tão forte que fez a luminária tremer. Ele riu. Até Deus está com raiva. Que ele fique com raiva de você, não de mim. A voz dela era fraca, mas as palavras cortaram como vidro. Alguém está olhando para você agora mesmo. Ele franziu a testa e baixou a taça. O que você disse? Ela acenou em direção à parede, onde a luz vermelha se refletia no rosto dela. A expressão dele mudou. Ele se virou para a câmera. Isso é meu. Essa câmera é de segurança. Ela me pertence. A voz dela tornou-se firme. Então você também é o dono da sua própria queda. As palavras ficaram suspensas no ar. Ele a encarou sem saber se a esbofeteava ou se ria. Você pensa que isso importa? Ela não respondeu. Apenas olhou para a câmera com os olhos cheios de dor e algo mais, algo gelado. Ele bebeu o que restava na taça e a quebrou contra o balcão. Limpe isto antes que eu perca a paciência. Ele saiu, deixando-a de joelhos entre os cristais quebrados e o vinho derramado. Por muito tempo ela não se moveu. O único som era o gotejar da mesa, cada gota caindo ao lado da mão dela como uma pulsação. A luz vermelha piscou novamente. 1, 2 vezes. Gravando. Sempre gravando. Ela levou uma mão à bochecha, notando o inchaço. O espelho na parede devolveu-lhe um rosto estranho, amorfo, trêmulo, mas vivo. A voz dela tremeu, mal audível. Não pisque, ela disse à câmera. Se você parar de piscar, eu desapareço. Um relâmpago iluminou toda a sala. Por um instante, tudo ficou congelado. Ela, o vidro quebrado, a foto partida, o sangue, o olho vermelho piscando sobre eles. E naquele clarão, ela fez uma promessa que ainda não compreendia. Ele não venceria desta vez. Quando a luz se desvaneceu, ela se arrastou até o canto onde o painel oculto das câmeras estava atrás de um quadro. A mão dela parou sobre o interruptor. Ela não queria desligá-lo. Queria que continuasse gravando. Queria que cada segundo ficasse registrado, convertido em memória, em evidência, em prova. Ela se sentou contra a parede, respirando devagar, o corpo trêmulo. Os olhos dela permaneceram fixos no pequeno brilho vermelho sobre a lareira. Piscando, refletido em suas lágrimas. Lá fora a chuva aumentava, batendo nos vidros como se o próprio céu quisesse entrar e limpar o pecado. Dentro começava outra tempestade. Ela colocou uma mão trêmula sobre a barriga e sussurrou para a vida que crescia dentro dela. Resista, pequeno. Nós ainda não terminamos. A luminária tremeluziu uma vez, como se a casa exalasse. Então, o silêncio voltou a tomar conta de tudo. Espesso, sufocante, interminável. Mas sobre esse silêncio, a câmera manteve sua pulsação de luz constante, observando, gravando, esperando a noite em que mais alguém cruzasse aquela porta e visse o que ela havia visto, porque a câmera nunca pisca.
e aquela noite havia capturado o começo do fim. A manhã chegou como uma mentira. A mansão parecia intacta, polida, perfeita. Os pisos de mármore brilhavam novamente. O aroma de café caro pairava no ar, ocultando o leve rastro de vinho e medo. Lá fora, a chuva havia cessado. Dentro, tudo estava quieto. Demais. Ele estava sentado à longa mesa de jantar, olhando para o celular com a mesma expressão tranquila que usava em reuniões de negócios e galas de caridade. A única coisa que se movia era a colher de prata que mexia o seu café. Clink, clink. Constante, preciso, controlado. Ela estava parada na soleira da porta, com o rosto pálido e inchado sob o cabelo, o lábio partido, o pulso dolorido. Mas ela já tinha aprendido a esconder a dor por trás do silêncio. Antes ela acreditava que o silêncio era sobrevivência. Agora ela sabia que era uma jaula. "Bom dia", ela sussurrou. Ele não levantou os olhos. Já é quase meio-dia. Ela forçou um sorriso fraco. "Não dormi muito." Ele sorriu com sarcasmo, sem parar de ler. "E de quem é a culpa?" O coração dela afundou, mas ela não respondeu. A luz que entrava pelas grandes janelas fazia tudo parecer muito limpo, muito brilhante. Até o reflexo dela no vidro parecia o de outra pessoa. Um fantasma preso no luxo. Finalmente, ele colocou o telefone sobre a mesa. "Liguei para a equipe de limpeza. Eles virão hoje. Não quero ver nenhum rastro do que aconteceu ontem à noite. Entendido?" Ela assentiu devagar. "Sim, bom", ele disse, tomando um gole de café. "E não fale com eles. Eu não gosto quando você fala demais." Cada palavra dele era uma nova fechadura se fechando ao redor dela. Ela se virou para sair da sala de jantar, e ele acrescentou: "Vista algo decente. Você está de dar pena." A mão dela tremeu ao segurar o batente da porta. "Eu vou", ela murmurou. Quando ela entrou no quarto, a luz do sol banhava a cama, mas estava frio. Os lençóis ainda estavam amassados pela luta da noite anterior. Ela se sentou na beirada e olhou para o hematoma em seu braço. Ela queria chorar, mas as lágrimas tinham regras naquela casa, apenas em particular, e sempre em silêncio. Sobre a cômoda descansava o seu telefone, com a tela quebrada pela queda. Ela o pegou e tentou ligar para a mãe, mas a tela mostrava sem sinal. O símbolo do Wi-Fi havia desaparecido. Ele havia desconectado tudo novamente. Ela levantou o olhar para o canto do teto. A pequena câmera piscou uma vez, vermelha e paciente. Ela se lembrava de tudo. Lá embaixo, ela ouviu a voz dele no telefone. Ele soava calmo, charmoso, como se nada tivesse acontecido. "Sim, o acordo foi fechado. Claro que estarei em Madrid na próxima semana. Minha esposa está bem, só está descansando." A mão dela apertou-se ao redor do telefone. Descansando. Ele sempre dizia isso. Descansando, não quebrada. Descansando, não aterrorizada. A campainha tocou. Ela ouviu passos. Depois uma voz feminina, firme e profissional. "Serviço de limpeza, senhor. Usem a entrada lateral." Ele respondeu. "E sejam rápidas." Ela ficou imóvel. Havia algo diferente naquela voz. Muito segura, muito serena. Ela se virou para o espelho. Os próprios olhos a encaravam, abertos. Procurando por algo, os passos se aproximaram, ecoando no mármore. Então houve uma leve batida na porta do quarto. "Senhora, posso entrar?" A garganta dela se fechou. Ela hesitou antes de responder. "Sim." A porta se abriu devagar e uma mulher em um uniforme cinza entrou com um pequeno balde e um pano dobrado. O cabelo dela estava preso com cuidado e os olhos dela eram aguçados, atentos. "Bom dia, senhora. Não se preocupe, eu cuidarei de tudo." A
Havia algo tranquilizador no tom dela. Sereno, mas vigilante. A serenidade de alguém que já viu demais para ter medo. A mulher observou o lugar com atenção. Ela percorreu as paredes, os móveis, o teto. O olhar dela parou por um instante na câmera. Então ela sorriu levemente. Você tem um bom sistema aqui. A esposa piscou. Meu marido instalou. Claro, respondeu a mulher suavemente. Homens como ele sempre fazem. As palavras soaram estranhas, pesadas, e ela não soube se eram compaixão ou aviso. Antes que ela pudesse responder, a mulher falou novamente em um tom mais leve. Há algum objeto frágil que eu deva evitar? Ela balançou a cabeça. Não, tudo o que podia quebrar já estava quebrado. A faxineira olhou para ela fixamente, e por um momento algo brilhou por trás da calma dela. Eu vejo, ela murmurou. Quando a mulher saiu do quarto, a esposa ficou imóvel. Seu pulso acelerou. A voz daquela desconhecida parecia ter sido um sinal. Lá embaixo ela ouviu o marido novamente. Não entre no meu escritório, ele disse à faxineira, e notou a sala de segurança. Sim, senhor, ela respondeu com cortesia, mas com firmeza na voz. A esposa ouviu as vozes dele se afastarem, então voltou a sentar-se na cama. Ela colocou a mão sobre a barriga. Nós vamos sair daqui, ela sussurrou. De alguma forma, uma nuvem cobriu o sol e o quarto escureceu. Ela sentiu o peso da casa pressionando sobre ela, como se as paredes prendessem a respiração. Mais tarde, ela desceu as escadas. A faxineira estava no corredor, polindo as peças de prata. Quando seus olhares se cruzaram, a mulher fez um leve gesto com a cabeça, quase imperceptível. Então olhou em direção à câmera sobre a porta. A esposa seguiu o olhar dela. A luz vermelha permaneceu acesa, fixa, sem piscar. A faxineira falou muito devagar, quase em um sussurro. Se algo acontecer, fique perto das câmeras. Ela ficou tensa. O que você disse? Nada, respondeu a mulher, sorrindo. Apenas que você estará segura enquanto puderem vê-la. Ela se afastou com passos tranquilos e controlados. Um arrepio percorreu a espinha da esposa. O marido dela apareceu no corredor poucos segundos depois. Ainda aqui embaixo, a voz dele era cortante. Suba. Ela assentiu e obedeceu, passando por ele sem dizer uma palavra. Enquanto subia, sentiu o olhar dele cravado nas suas costas. Vigilante, calculista. No quarto, ela voltou a sentar-se perto da janela. Ela observou o jardim, as sebes aparadas, a piscina vazia, o mundo que nunca via o que acontecia entre aquelas paredes. Lá embaixo, o ruído do aspirador enchia o silêncio. Um som comum, mas carregado de tensão. As horas passaram devagar. Quando a tarde chegou, o ar voltou a ficar pesado. Ele serviu outra taça, cantarolando uma melodia suave. A faxineira terminou o seu trabalho e se aproximou com um gesto educado. Tudo pronto, senhor. Bom, ele disse sem levantar o olhar. Venha amanhã na mesma hora. Claro, ela respondeu. Ao sair, os olhos dela se ergueram em direção à esposa, que observava do alto da escada. Um olhar breve, uma mensagem sem palavras. Então ela se foi. A esposa permaneceu ali por um longo tempo, ouvindo o eco suave da porta se fechando. Ela não sabia quem era aquela mulher, nem por que a presença dela havia alterado o ar da casa. Mas no fundo, pela primeira vez em meses, o silêncio parecia diferente. Não estava mais vazio. Estava esperando. E em algum lugar, oculto entre as paredes, o pequeno ponto vermelho voltou a piscar. A luz da tarde filtrava-se pelas janelas altas, desenhando linhas nítidas no chão de mármore. De fora,
A mansão parecia calma, tão silenciosa como sempre. Mas por dentro, cada sombra tinha uma pulsação. Cada passo ecoava com muita força. Cada tic-tac do relógio soava como uma contagem regressiva. Ele caminhava de um lado para o outro. A tensão nos movimentos dele era conhecida, perigosa. Ele odiava o silêncio quando não era ele quem o controlava. À primeira vista, ele parecia perfeitamente sereno, vestido com uma camisa escura, as mangas arregaçadas, o cabelo penteado para trás como se estivesse prestes a entrar em uma reunião, não em outra tempestade. Ela estava sentada em um canto da sala, fingindo ler uma revista que não via. Os olhos dela se moviam em direção ao corredor, onde o carrinho de limpeza ainda estava. A desconhecida havia voltado naquela manhã, cortês e eficiente, o rosto dela impossível de decifrar. Mas cada olhar que ela lançava para as câmeras era muito preciso para ser casual. Ele parou e olhou para ela. "O que é isso?" ele perguntou. Ela piscou. "Eu só estou lendo." "Lendo?" Ele sorriu com desprezo. "Você nunca lê. Não finja ser culta de repente." A garganta dela se fechou, mas ela não respondeu. Discutir apenas alimentava o fogo. Ela baixou o olhar e virou outra página sem entender uma única palavra. Ele caminhou em direção à parede onde ficava a sala de monitores, o pequeno cômodo que controlava as câmeras de segurança. 6 telas pretas brilhavam suavemente, cada uma mostrando um canto diferente da casa. A porta principal, o jardim, a sala, a cozinha, a escada, o quarto. Os olhos dele percorriam as imagens como os de um caçador, verificando suas armadilhas. "Por que esta não está funcionando?" ele murmurou, batendo na tela inferior esquerda. A faxineira apareceu na porta com um pano na mão. "É só poeira, senhor. A conexão falhou por um momento. Eu conserto agora." Ele a observou com dureza, mas ela não se incomodou. "Bom, faça isso." "Sim, senhor." Ela passou por ele com movimentos tranquilos e seguros. A esposa olhou do corredor enquanto a mulher ajustava um cabo atrás do monitor. Cada gesto era preciso, calculado. Por um instante, ela viu um pequeno dispositivo preto na palma da mão da mulher antes que desaparecesse dentro da manga dela. O coração dela acelerou. O que ela estava fazendo? A faxineira terminou e se virou com um leve sorriso. "Já funciona." Ele assentiu, distraído. Finalmente a mulher saiu da sala com o mesmo rosto sereno. Ao passar pela esposa, ela sussurrou tão baixo que mal foi um sopro. "Não demonstre medo. As câmeras veem tudo." Ela ficou imóvel, sem saber se tinha ouvido direito. As câmeras veem tudo. Não soava como um aviso. Soava como uma promessa. Naquela noite, ele se trancou no escritório, gritando ao telefone sobre contratos e prazos. A voz dele atravessava os corredores, cortante e fria. "Eu disse para moverem o dinheiro hoje. Eu não me importo com o que o banco diga." Ela permaneceu na cozinha, com as mãos tremendo enquanto lavava uma xícara limpa. A faxineira estava ao lado dela, secando a bancada em silêncio. Quando seus olhares se cruzaram, a mulher falou em voz baixa. "Você deve ter cuidado. Ele monitora o seu telefone." A xícara caiu das mãos dela e atingiu a pia com um som seco. "Como você sabe?" A mulher baixou ainda mais o tom. "Porque homens como ele sempre fazem. Eles verificam as mensagens, as chamadas, as senhas. Aqui você não pode esconder nada. Mas existem maneiras." Os lábios dela tremeram. "Quem é você?" "Alguém que já esteve aqui", respondeu a mulher, sem demonstrar emoção. "Escute bem. Se ele perguntar sobre mim, não diga nada, entende?" Antes que ela pudesse responder, passos pesados foram ouvidos no corredor. Ele estava vindo. A mulher pegou o spray e voltou a limpar a bancada com total naturalidade.
Ele entrou na cozinha com os olhos cheios de suspeita. Sobre o que vocês estavam cochichando? Ela se virou rápido demais, forçando um sorriso. Eu só estava perguntando onde guardar os produtos de limpeza. Ele observou as duas. O silêncio era tão denso que era difícil respirar. Então ele disse: Eu não gosto de segredos na minha casa. A faxineira sustentou o olhar dele sem medo. Não há segredo, senhor, apenas poeira. Ele a encarou por mais alguns segundos, com a mandíbula tensa. Depois se foi, murmurando entre os dentes. A esposa soltou o ar devagar. As mãos dela ainda estavam molhadas, a água escorrendo pela pia. A faxineira inclinou-se um pouco em direção a ela. Ele verifica a sua agenda. Se você sair de casa, ele saberá. Fique perto das câmeras. Elas protegem você mais do que você pensa. Ela olhou em direção ao corredor. O pequeno olho vermelho brilhava constante. Pela primeira vez, ela não sentiu medo dele. Naquela noite, ele voltou a beber. O cheiro de uísque encheu a casa como veneno. Ele bloqueou o telefone dela, ligou o aparelho de som e deixou que a música clássica inundasse o ar. Era bonita e completamente fora de lugar naquele ambiente. Ela estava no quarto, olhando o reflexo da porta no espelho. O telefone dela vibrou uma vez. Não tinha número, apenas uma mensagem vazia. Ela a abriu. 3 palavras apareceram na tela. Eu estou te vendo. A respiração dela parou. Ela olhou para a janela, depois para a câmera no canto. A luz vermelha piscou 2 vezes e parou. Passos no corredor. Ele abriu a porta, a voz suave, mas carregada de ameaça. Por que o seu telefone está ligado? Eu disse que eu cuido de tudo. Eu só queria ver a hora, respondeu ela rápido. Ele se aproximou, imponente. Você não precisa saber a hora. Você só precisa fazer o que eu mando. Ele tirou o telefone da mão dela e o jogou sobre a cama. Não me teste. Ela tentou respirar com calma, as mãos apertadas atrás do corpo. A câmera refletia os dois, a figura dominante dele, a dela pequena e trêmula. Quando ele finalmente se foi, ela caiu no chão. O telefone vibrou novamente. A mensagem dizia: Não se assuste, a ajuda está a caminho. Ela o pressionou contra o peito, contendo as lágrimas. Quem quer que fosse, sabia o que estava acontecendo. Talvez a faxineira, talvez outra pessoa. Pela primeira vez a esperança pareceu real. Lá embaixo, a voz dele voltou a rugir. Palavras de raiva sobre dinheiro, traição, ameaças. Ela compreendeu que a fúria dele não era só dirigida a ela. Era medo. Medo de perder o controle. A faxineira passou na frente da porta aberta, com um esfregão na mão. O rosto dela ainda estava sereno, mas ao virar a esquina, a esposa conseguiu ver um pequeno fone de ouvido escondido atrás do cabelo dela. O coração dela acelerou. Ela murmurou quase inaudível: Quem é você? A mulher não se virou. Alguém que não pisca, ela respondeu, e desapareceu pelo corredor. Lá fora, o trovão ressoou à distância. Dentro, a luz vermelha da câmera voltou a piscar, constante e vigilante. A casa não estava mais em silêncio. Estava desperta. A tempestade chegou sem aviso. O céu sobre Madrid se abriu com um trovão, e a mansão pareceu estremecer sob o seu peso. As janelas vibravam, e o vento gritava pelos corredores como um aviso que ninguém podia ouvir. Dentro, o ar estava carregado de uísque, perfume e raiva. Ele estava bebendo desde a tarde, caminhando de cômodo em cômodo, com uma garrafa meio vazia na mão. Cada passo deixava um rastro úmido do licor derramado. O telefone dele tocou uma vez, depois outra. Ele não atendeu. Os negócios podiam esperar. Aquela noite era sobre controle. Aquela noite era sobre lembrá-la de quem ela pertencia. Ela estava no quarto,
sentada na beirada da cama com os braços cruzados sobre a barriga. O coração dela batia forte, não só pelo medo, mas pelo cansaço. O dia havia sido interminável, cada minuto esticado até quebrar. Lá embaixo, ela ouviu os passos dele, pesados e irregulares. Depois, veio o estrondo de outro copo quebrando no chão. "Venha aqui!" ele gritou. "Agora!" A respiração dela parou. Ela não se moveu. Ele rugiu de novo, mais alto. "Não me faça subir!" Ela se levantou devagar, com as mãos trêmulas, enquanto arrumava o vestido. Ela olhou em direção ao canto do teto, onde a pequena câmera piscava em vermelho. "Por favor, que alguém veja isto." Ela sussurrou e saiu do quarto. O corredor estava na penumbra. A luminária do teto piscava com a tempestade lá fora. Quando ela chegou ao pé da escada, ele a estava esperando. A camisa aberta, a gravata solta, os olhos transbordando. "Você pensa que pode me ignorar?" ele disse enquanto se aproximava. "Depois de tudo o que eu fiz por você." Ela balançou a cabeça. "Por favor, você bebeu. Vamos conversar amanhã." Ele riu, um som breve e cruel. "Amanhã? Você não me diz quando falar." Ele se moveu rápido, agarrando o pulso dela e puxando-a até que ela pudesse sentir o cheiro do álcool no hálito dele. "Você tem estado estranha ultimamente," ele disse, sussurrando com aquela empregada. "O que você disse a ela?" "Nada," respondeu ela imediatamente. "Apenas limpeza." "Mentira." O aperto dele se endureceu. "Por favor, você está me machucando," ela gritou. Os olhos dela se ergueram em direção à câmera sobre a porta. "Você pensa que isso vai salvá-la? É minha. Eu possuo cada canto desta casa, cada fio, cada imagem." A voz dela quebrou-se. "Então todos verão quem você realmente é." As palavras o cortaram como uma faca. A mão dele se ergueu e a esbofeteou com tanta força que a cabeça dela virou bruscamente. O golpe ecoou pelo corredor, mais alto que o trovão. Ela cambaleou para trás e bateu na mesa do vestíbulo. O vaso ao lado dela caiu e quebrou, espalhando vidros pelo chão. Ele não parou. A fúria dele não tinha limites. Ele a segurou pelos ombros, sacudindo-a com tanta violência que o cabelo dela cobriu o rosto. "Você não vai falar assim comigo," ele gritou. "Pare!" Ela ofegou. "Por favor, pare!" Ele a empurrou para trás. Ela bateu na parede e desabou. O mundo girava difuso, manchado de vermelho e dourado pela luz da luminária. Ela sentiu novamente o sabor do sangue, e então algo dentro dela quebrou. Não os ossos nem a voz, mas algo mais profundo. Ela olhou para o homem em quem um dia havia confiado a sua vida e só sentiu frio. Ela se levantou lentamente com os olhos fixos e sussurrou. "Você não pode mais se esconder." Ele parou, surpreso com o tom dela. "O que você disse?" O olhar dela se ergueu por cima dele. "Olhe." Ele se virou e viu. A câmera, sua luz vermelha mais brilhante do que nunca, gravando tudo. Pela primeira vez, parecia estar olhando diretamente para ele. Ele avançou com fúria. "Eu vou destruir essa maldita coisa." Enquanto ele se movia, o pé dele pisou em um dos vidros quebrados. Ele tropeçou, o suficiente para que ela visse uma oportunidade. Ela correu em direção à saída, mas ele a alcançou novamente, segurando-a pelo braço. "Você não vai a lugar nenhum." A luta derrubou outra mesa. Uma moldura caiu e se estilhaçou. O barulho encheu a casa. Trovões lá fora, gritos lá dentro, o caos completo. Então, uma voz cortou o ar. Serena, firme, feminina, basta. Ele se virou bruscamente em direção ao som. A empregada estava na soleira. O rosto dela era impenetrável, a postura firme apesar do vento que rugia atrás dela. Ela não usava mais luvas nem balde de limpeza.
apenas um distintivo na mão que brilhava sob a luz. "Quem diabos é você?" ele gritou. Ela avançou devagar, com voz controlada. "Alguém que já viu o suficiente." Ele soltou uma gargalhada incrédula. "Você vai me dar ordens? Esta é a minha casa." "Não esta noite," ela respondeu com calma. "Esta noite é uma cena de crime." Por um instante ele hesitou. A autoridade na voz dela era diferente. Profissional. Treinada. Então ele viu as letras no distintivo. Serviço Secreto Espanhol. O riso morreu nos lábios dele. "Você está cometendo um erro," ele disse, tentando se recompor. "Isto é um mal-entendido." "Assim?" ela respondeu. "Porque eu acabei de ver você agredir sua esposa em uma gravação ao vivo." Ele olhou para a câmera novamente e o pânico cruzou o seu rosto. "Isso é propriedade privada." "Não mais," ela respondeu. "Agora é evidência." Ele se lançou em direção a ela, tentando arrancar o distintivo, mas ela foi mais rápida. Em um único movimento, ela torceu o braço dele para trás e o forçou a cair de joelhos. O gesto foi limpo, preciso, implacável. Ele gemeu de dor. "Você não sabe com quem está se metendo." "Ah, sim, eu sei," ela disse com frieza. "Eu estou observando você há semanas." A esposa permaneceu imóvel, tremendo. Ela mal podia acreditar no que via. A empregada, ou melhor, a agente, olhou para ela com serenidade e urgência. "Acabou. Você está segura agora." Ela desabou entre os vidros e o vinho derramado. O som da chuva batendo nas janelas ficou mais forte, quase encobrindo as maldições dele. A agente tirou um pequeno dispositivo do bolso e pressionou um botão. Objetivo assegurado. "Solicito reforço. Violência doméstica e fraude financeira confirmados." Um zumbido soou no fone de ouvido dela, seguido por uma voz fraca. "Recebido. Equipe a caminho." Ele tentou se mover, mas a pressão no braço dele aumentou. O vinho, o sangue e os fragmentos de vidro refletiam a luz como se toda a casa sangrasse. A esposa levantou o olhar para a câmera. A luz vermelha piscou mais uma vez, constante, paciente. A verdade finalmente era visível, e havia beleza em sua crueza. As sirenes começaram a ser ouvidas à distância. A agente apertou a imobilização e disse em voz baixa: "Você deveria ter se lembrado. A câmera nunca pisca." Ele ficou imóvel, respirando com dificuldade, enquanto seu império de controle desmoronava segundo a segundo. A esposa fechou os olhos e sussurrou entre os lábios trêmulos: "Obrigada." A agente assentiu uma única vez, firme. Você se salvou no momento em que decidiu olhar para cima. De lá fora, a chuva caía com mais força, arrastando os últimos vestígios de ilusão. Dentro, a mansão permaneceu imóvel, iluminada apenas pela pulsação constante da luz vermelha, gravando o fim do poder dele e o começo da liberdade dela. A chuva continuava a bater na mansão, um ritmo constante que preenchia o silêncio que havia ficado para trás. O chão estava coberto de vidros quebrados e sangue, e o cheiro de vinho pairava pesado no ar. A agente permanecia ereta no meio do caos, com o cabelo escuro úmido pela tempestade e o rosto impenetrável. O homem jazia no chão, algemado, respirando com dificuldade, com os olhos oscilando entre o medo e a fúria. A esposa estava sentada perto, tremendo, com as costas contra a parede. O mundo ao redor dela parecia irreal, distante. A luminária do teto balançava sobre eles, projetando flashes fragmentados como pedaços de verdade, muito afiados para tocar. "Não se mexa", disse a agente sem olhá-lo. "Seus jogos acabaram." Ele soltou uma risada amarga. "Você pensa que isso vai adiantar? Eu estarei livre antes do amanhecer. Meus advogados vão afundar você." Ela se inclinou ao lado dele, baixando a voz.
Você está sob investigação há meses. Fraude, extorsão, agressão. Não existem advogados poderosos o suficiente para apagar esse tipo de verdade. Ele cuspiu no chão, errando por centímetros. Você mente. Os olhos dela continuavam calmos, mas havia aço no olhar. Eu não minto. Eu coleto provas. A voz da esposa quebrou-se. Quem é você? Por que você está aqui? A agente finalmente se virou para ela com um tom mais suave. Meu nome é Agente Vega. Eu trabalho para o Serviço Secreto Espanhol. Nós estávamos monitorando os negócios do seu marido há algum tempo. Nós sabíamos que ele era perigoso, mas não imaginávamos até que ponto, até esta noite. A esposa balançou a cabeça, invadida pela incredulidade. Todo esse tempo você esteve aqui, fingindo ser uma empregada. Vega assentiu. Nós precisávamos de alguém dentro da casa. O sistema de segurança dele era muito fechado. As câmeras que ele pensava que o protegiam foram as mesmas que nos deram tudo o que precisávamos. A esposa ergueu o olhar para a luz vermelha que ainda piscava sobre a porta. Durante meses ela a tinha visto como uma arma, uma espiã silenciosa que a mantinha presa. Agora ela a via diferente. Era o olho que a tinha salvado. No térreo, o som das sirenes ficava mais alto. Vega se levantou e ajeitou a sua jaqueta. A ajuda chegou, ela disse em voz baixa. O homem lutou contra as algemas. Você não pode fazer isso na minha casa. Você não tem o direito. Esta casa, respondeu Vega, não é mais sua. 2 agentes uniformizados irromperam, encharcados pela chuva. Eles observaram a cena por alguns segundos antes de se aproximarem dele. Vega lhes entregou um pendrive. Toda a evidência está aqui. Agressão doméstica gravada em câmera, com hora exata, e os arquivos das contas privadas dele. Cada transferência ilegal que rastreamos. Os policiais trocaram um olhar sério e levantaram o homem. Sua camisa cara estava rasgada, o cabelo despenteado, mas a arrogância ainda se agarrava ao seu rosto. Você vai se arrepender, ele murmurou entre os dentes. Vega sustentou o olhar dele sem piscar. Não, quem vai se arrepender é você. Eles o arrastaram para fora, sob a chuva, enquanto os insultos dele se perdiam atrás do portão. A porta se fechou com força e, pela primeira vez em anos, a casa pareceu em calma. A esposa continuava imóvel no chão, com os dedos agarrados à beirada do seu vestido. Vega se aproximou devagar e se agachou ao lado dela. Você precisa de atenção médica, ela disse com ternura. A ambulância está a caminho. Eu estou bem, sussurrou a mulher, embora não estivesse. Ela tinha o lábio partido, os braços cobertos de hematomas, mas as feridas mais profundas eram invisíveis. Medo, vergonha, incredulidade. Eu pensei que ninguém o deteria. Vega olhou ao redor, para a sala destruída. Homens como ele acreditam que podem comprar o silêncio, mas o silêncio termina quando a verdade é gravada. Ela baixou o olhar, a voz quebrada. Eu pensei que aquela câmera fosse a arma dele. Eu pensei que ele me vigiava. Ele vigiava, disse Vega. Mas esta noite, ela vigiou ele. Lá fora, os flashes azuis e vermelhos iluminavam a noite. Os agentes se moviam pelos corredores, documentando tudo. Vega se levantou e estendeu a mão. Venha comigo. Você não precisa ficar aqui. A esposa hesitou. Os olhos dela percorreram o quarto uma última vez. Cada fragmento de vidro, cada mancha no chão, contava a história que ela havia vivido em silêncio. Ela pegou a mão de Vega e se levantou lentamente. Elas caminharam juntas em direção à entrada. A chuva filtrava-se em uma leve névoa, fresca sobre a pele dela. Ela havia esquecido como era sentir o ar limpo. Na soleira ela parou. O que vai acontecer agora? Vega olhou para ela com uma expressão serena e firme.
Agora você recomeça. Ele enfrentará a justiça e você estará protegida, eu garanto. A esposa assentiu, mal audível. Obrigada. Vega colocou uma mão no ombro dela. Não me agradeça. Agradeça à mulher que se recusou a calar. Atrás delas, a luminária piscou mais uma vez, seus cristais tremendo como se a casa finalmente exalasse. A luz vermelha sobre a porta tremeluziu pela última vez antes de se apagar. Vega a guiou para o exterior. A chuva havia se transformado em uma garoa, o ar fresco e pesado de renovação. As luzes policiais tingiam a entrada de azul e branco, apagando a cor do sangue. A esposa olhou para trás uma última vez. Através das janelas altas, ela viu o seu reflexo, machucada, trêmula, mas de pé. Naquele reflexo ela não parecia mais uma vítima. Ela parecia viva. E enquanto a tempestade se desvanecia, a mansão ficava em silêncio, seus segredos expostos, seu poder destruído. Pela primeira vez, a noite parecia limpa. A manhã deslizou sobre Madrid, sob um céu cinzento e pesado. A tempestade havia passado, mas a lembrança dela ainda se agarrava à mansão como a fumaça após um incêndio. A casa, antes silenciosa, agora estava cheia do zumbido dos rádios policiais, o clique das câmeras e o murmúrio baixo dos agentes que recolhiam provas. A luz dourada que antes se filtrava pelas paredes de vidro agora parecia fria, estéril, implacável. Ele estava sentado na beirada do sofá, com os pulsos algemados, a camisa de grife encharcada e amassada. Os olhos dele se moviam de um canto para o outro, procurando uma maneira de voltar no tempo. Ele havia construído aquela casa como um monumento ao controle. Agora era uma jaula. Vocês têm ideia de quem eu sou? Ele gritou com voz rouca. Vocês não podem me prender sem um mandado. Eu sou o dono de metade da cidade. Um dos oficiais olhou para ele com calma profissional. Era, ele disse em voz baixa, enquanto revisava as algemas. Não mais. A agente Vega estava perto da janela, com os braços cruzados, observando o amanhecer se infiltrar através do vidro coberto de chuva. Ela não precisava responder a ele. A verdade já estava escrita nas paredes, no sangue, nos vidros quebrados, na luz vermelha que havia capturado tudo. O advogado dele chegou ofegante, com o rosto pálido, e uma maleta que de repente parecia pequena demais para conter tantas desculpas. Senhor, eu vou consertar isso. Ele gaguejou, mas nem se atreveu a olhar para Vega. Ela se virou levemente, a voz firme e serena. Ele será acusado de múltiplas acusações de agressão doméstica, evasão fiscal e peculato. Tudo verificado com vídeo, selos de hora e evidência digital. Os detalhes estão no relatório. O advogado engoliu em seco. Nós vamos negociar. Vega não piscou. Com a verdade não se negocia. O homem olhou para ela com raiva, desesperado para recuperar o controle. Vocês estão errados. Vocês pensam que podem me destruir com um único vídeo? Ela se aproximou, baixando a voz. Não é um único vídeo. São meses de gravações, transações e testemunhas que você pensou ter silenciado. Sua própria casa traiu você. Cada parede estava ouvindo. Ele estremeceu. Pela primeira vez ele compreendeu a magnitude do que havia perdido. Lá fora, a imprensa já havia se reunido atrás dos portões. As câmeras piscavam sob a chuva. Os repórteres gritavam perguntas enquanto as vans policiais chegavam, mas Vega os ignorou. A atenção dela estava na mulher que permanecia no vestíbulo, envolta em um cobertor, com o rosto pálido mas sereno. A esposa observava como se preparavam para levá-lo. Não havia triunfo em sua expressão. Apenas o esgotamento de quem sobrevive a algo que nunca deveria ter vivido. Ele olhou para ela com desprezo. Você pensa que vão acreditar em você?
Você pensa que alguém se importa com a sua história? Ela não se moveu. Eu não preciso que acreditem em mim, ela respondeu com calma. Eu tenho a verdade. A voz dela era firme. Os olhos dela não tremiam. O poder que antes pertencia a ele, agora habitava no silêncio dela. Enquanto os agentes o conduziam em direção à saída, ele se virou uma última vez para Vega. Você não entende. Pessoas como eu não caem. Elas se reconstroem. Vega sustentou o olhar dele, o tom dela calmo, mas cortante. Pessoas como você sempre reconstroem a mesma coisa. Mentiras. Mas desta vez, o alicerce desapareceu. Eles o empurraram para dentro do veículo. A porta se fechou com um estrondo metálico que ecoou pelos corredores vazios. Dentro da casa, Vega respirou fundo. O cheiro de chuva misturava-se com o perfume caro que ainda pairava no ar. O fantasma de um império que acabava de desmoronar. Ela se virou para a esposa, suavizando a expressão. Você fez tudo certo, ela disse com ternura. Você sobreviveu. Ela balançou a cabeça. Eu não sobrevivi porque fui corajosa. Eu sobrevivi porque você veio. Vega sorriu levemente. Não, eu apenas abri a porta. Você foi quem decidiu cruzá-la. Um oficial se aproximou com uma pasta. Agente, nós já revisamos todo o térreo. Os registros financeiros coincidem com as contas estrangeiras. Tudo pronto para transferi-lo para a central. Perfeito, respondeu Vega. Isolem a propriedade. Ninguém entra nem sai sem autorização. O oficial assentiu e se foi. A esposa olhou para a sala ampla. O vidro quebrado brilhava no chão. Os móveis virados, o mármore manchado de sangue, era tudo o que restava de uma vida construída sobre aparências. Ela deu um passo à frente e falou em voz baixa, com um tom final. Eu costumava pensar que esta casa era linda. Esta casa era linda. Vega levantou o olhar. E agora? Agora eu a vejo como ela realmente é. Ela respondeu. Uma prisão disfarçada de perfeição. Vega assentiu devagar. Então deixe-a para trás. A mulher hesitou. O olhar dela pousou na câmera sobre a porta, a mesma que havia gravado sua pior noite e seu primeiro momento de liberdade. A luz vermelha estava apagada, mas ela ainda podia sentir a presença dela. Ela sussurrou. Obrigada. Vega inclinou a cabeça. A quem? A quem esteve olhando? Disse ela. Talvez a mim mesma. Lá fora, os primeiros raios de sol atravessavam as nuvens. A chuva havia cessado, deixando o ar limpo e pesado. Vega a acompanhou até o carro que esperava na entrada. Ela parou na soleira. Para onde você vai? Perguntou Vega. Para qualquer lugar que não seja aqui, respondeu a mulher. Um lugar tranquilo. Eu só quero paz. Vega assentiu. Você terá. A justiça já começou. O carro se afastou devagar e a mansão ficou para trás. Imensa, silenciosa, despojada de poder. Durante anos, ela foi um monumento à arrogância. Agora não era mais do que pedra e sombras. Vega a observou desaparecer entre a névoa da manhã. O caso havia terminado, mas o eco dele permaneceria. A luz vermelha que piscava, a voz trêmula que se atreveu a dizer, basta. O instante em que a verdade tomou forma dentro de uma casa construída sobre mentiras. Pela primeira vez, a agente Vega permitiu que sua respiração se aliviasse. A cidade despertava, o dia começava, e em algum lugar, entre o ritmo tranquilo das ruas molhadas, a justiça parecia real. A cidade estava calma novamente. O caos da noite anterior havia se dissolvido em uma calma estranha, que carregava o peso de tudo o que havia ficado para trás. O sol se levantava lentamente sobre Madrid, sua luz deslizando entre as nuvens como um perdão.
A mansão que uma vez governou sua vida agora ficava atrás da fita policial, com as portas lacradas e as janelas vazias. O som da chuva havia cessado, mas ela ainda podia ouvi-lo em sua mente, ressoando com cada batida do seu coração. Ela estava sentada no banco de trás do carro do governo, enquanto ele avançava pelas ruas estreitas. Ela tinha as mãos entrelaçadas, tremendo levemente pelo cansaço. Seu cabelo ainda estava úmido, seu lábio inchado, mas seus olhos eram diferentes. Havia algo novo neles. Não alívio, ainda não paz, mas força. Uma força silenciosa que começava a crescer. A agente Vega estava ao lado dela, lendo um dossiê em silêncio. De vez em quando, ela levantava o olhar para verificar se a mulher estava bem. Ela não fazia perguntas. Não precisava. Algumas histórias são escritas em silêncio. Finalmente, a mulher falou. Sua voz era rouca, mas firme. É estranho. Eu sempre pensei que a liberdade soaria mais alto. Vega olhou para ela. A liberdade raramente grita. Ela sussurra. A mulher sorriu fracamente, com o olhar perdido na janela. A cidade lá fora voltava a acordar. Os vendedores abriam suas lojas. As crianças passavam de bicicleta. O aroma de café enchia as ruas. Tudo parecia comum, mas para ela era outro mundo. Elas chegaram a uma área residencial tranquila. O carro parou em frente a um prédio pequeno, modesto e sereno, com vasos nas varandas e roupas balançando ao vento. Você pode ficar aqui por enquanto, disse Vega. É uma casa segura. Há comida, roupas e pessoal médico se você precisar. A mulher assentiu e desceu do carro. O chão estava úmido sob seus sapatos. Ela levantou o olhar para a varanda, para as flores que se moviam suavemente com a brisa, e pela primeira vez em anos, ela sentiu um ar que não pertencia a ele. Dentro, a casa cheirava a desinfetante e a pão recém-assado. Uma enfermeira se aproximou com voz suave e gentil, guiando-a até um pequeno quarto. Ela se sentou na cama, com o corpo pesado, mas a mente agitada. O silêncio aqui era diferente. Não sufocava. Permitida respirar. Vega esperou na porta, ainda observando-a. Você precisará de tempo para descansar, ela disse. Mas alguém da nossa equipe a ajudará a dar o seu depoimento quando estiver pronta. A mulher levantou o olhar. Ele ficará muito tempo na prisão? Vega suspirou. O suficiente. Os crimes financeiros por si só poderiam mantê-lo lá por décadas, e as acusações de agressão garantirão que ele nunca mais chegue perto de você. Ela assentiu, embora sua expressão não mudasse. A justiça parecia distante, como algo que acontecia em outro planeta. O importante agora era sobreviver. Quando Vega se foi, ela se deitou por um momento, olhando para o teto. As rachaduras na pintura lembravam veias, linhas finas que levavam vida através de algo quebrado. Ela fechou os olhos e se permitiu lembrar. O vidro, os gritos, a luz vermelha piscando sobre ela. Pela primeira vez, a lembrança não a paralisou. Doía, mas também a fortalecia. Uma batida suave ressoou na porta. Ao abri-la, Vega estava lá novamente, com um envelope na mão. Estes são seus documentos, ela disse. Identificação, acesso bancário temporário e um número de contato em caso de emergência. A mulher o pegou com cuidado. Obrigada, ela sussurrou. Vega hesitou por um instante e acrescentou. Você não precisa começar sozinha. Nós podemos colocá-la em contato com uma rede de apoio a vítimas. Pessoas que passaram pela mesma coisa. Pessoas que compreendem. A garganta dela ficou tensa. Eu não sei se estou pronta para falar sobre isso. Você não precisa, respondeu Vega com doçura. Você só precisa viver. As palavras ficaram gravadas nela, simples mas profundas. Ela assentiu. Vega se virou para ir, mas antes de fazê-lo, a mulher perguntou. Por que você me ajudou?
Você poderia ter enviado apenas a polícia. Vega parou e olhou para ela com uma expressão serena, impossível de ler. Porque eu também fui como você, ela disse. E alguém me ajudou uma vez. A porta se fechou em silêncio, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Ela se sentou perto da janela, com a luz do meio-dia derramando-se sobre suas mãos. A cidade lá fora parecia infinita. Durante anos, ela havia visto o mundo através do medo e do vidro. Agora, até o menor som, o murmúrio do trânsito, o bater das asas dos pombos, parecia vivo. Ela pegou a xícara de chá que a enfermeira havia deixado na mesa. Seu reflexo tremia no líquido, quente e humano. Ela tocou suavemente sua bochecha machucada, não com pena, mas com reconhecimento. Você conseguiu, ela murmurou. Uma única lágrima rolou pelo seu rosto, mas não era de dor, era de libertação. Mais tarde, naquela tarde, Vega voltou para vê-la antes de partir. Nós vamos manter contato, ela disse. Haverá audiências, depoimentos, talvez a imprensa. Não se preocupe, nós protegeremos você. A mulher continuava perto da janela, a luz do sol banhando seu rosto. Eu não tenho mais medo, ela disse. Vega sorriu levemente. Bom, esse é o começo. Quando a agente se foi, a mulher permaneceu ali, olhando para o céu. O sol havia rompido completamente as nuvens e sua luz era aguda e dourada. No mar mais profundo do seu ser, ela sentiu como a vida voltava, silenciosa e constante, como a pulsação de um coração que redescobre seu propósito. Ela sussurrou para si mesma. É assim que a liberdade soa. E pela primeira vez, ela acreditou. Os dias se transformaram em meses, e a tempestade que uma vez havia consumido sua vida tornou-se assunto de manchetes e audiências. O julgamento começou em uma manhã cinzenta em Madrid, com o tribunal rodeado de repórteres e flashes de câmeras. De fora, a justiça parecia algo simples. Um juiz, um júri e uma sentença. Mas para ela, era algo muito mais frágil. Era voltar à mesma cidade onde havia aprendido a se esconder por trás do silêncio, obrigada agora a falar. Dentro da sala, o ar estava pesado. Ele estava na mesa dos réus, vestido com um terno impecável, que não podia esconder o vazio em seu rosto. A arrogância que um dia o definiu havia desaparecido, substituída pela inquietação de um homem que finalmente entendia o que significava perder tudo. Ela não olhou para ele. A atenção dela estava no microfone à frente dela. O pequeno círculo de metal, que agora continha sua voz, a mesma voz que ele havia tentado apagar. A agente Vega estava na primeira fila, serena, sólida. Ela lhe deu um leve aceno, uma mensagem silenciosa de força. A mulher respirou devagar. O promotor começou. Você pode descrever a noite de 16 de abril? A garganta dela ficou tensa. Ele me chamou lá embaixo, ela disse em voz baixa. Ele estava com raiva. Eu tentei acalmá-lo, mas ele me agrediu. Eu caí no chão. Ela continuou. Ele gritava que ninguém acreditaria em mim, que tudo naquela casa pertencia a ele. A voz dela tremeu, mas ela não parou. Ele não sabia que a câmera continuava gravando. Um murmúrio percorreu a sala. O promotor fez um sinal para o técnico no canto. A tela ganhou vida. O vídeo mostrou uma imagem embaçada, mas inconfundível. Ele de pé sobre ela, a voz dele cheia de veneno, o som do vidro quebrando. A própria voz dela suplicando ressoou nos alto-falantes, frágil, mas real. A sala inteira ficou em silêncio, presa no eco daquela violência. Quando o vídeo terminou, ninguém falou. O juiz tinha o rosto sério. O acusado estava pálido, com as mãos fechadas em punhos. A voz do promotor quebrou o silêncio. Ele alguma vez pediu desculpas? Ela baixou o olhar.
Não. Ele me disse que era culpa minha. Ele disse que amor significava obediência. As palavras caíram como um golpe. Vega a observava com atenção, pronta para intervir se fosse necessário, mas a mulher não se quebrou. Os anos de medo a haviam despojado de tudo, mas naquele momento ela se mantinha firme. O advogado de defesa se levantou para interrogá-la. O tom dele era frio, ensaiado. Senhora Delgado, não é verdade que a senhora permaneceu voluntariamente com o meu cliente por anos, que nunca apresentou uma denúncia antes daquela noite? Ela levantou o olhar. Sim, porque eu tinha medo. Porque toda vez que eu tentava ir embora, ele me lembrava o que aconteceria se eu o fizesse. O medo pode ser uma prisão que se constrói sem perceber. O advogado insistiu. A senhora tinha acesso a dinheiro, carros, viagens. Ainda assim, a senhora chamaria isso de abuso? A resposta dela foi calma, mas cortante. Pode-se viver em uma jaula de ouro, mas ainda é uma jaula. A sala ficou muda novamente. Até o juiz demorou alguns segundos antes de continuar. A defesa tentou se recuperar, mas cada pergunta apenas tornava mais evidente uma verdade que nenhum argumento podia distorcer. Quando o seu depoimento terminou, ela exalou devagar. As mãos dela tremiam, mas a voz dela havia resistido. Ela desceu do estrado, caminhando entre as fileiras de espectadores. Os olhares deles não refletiam mais pena, mas respeito. Ao passar por Vega, as pessoas lhe sussurraram com suavidade. Você fez o que tinha que fazer. Lá fora, o ar estava frio e limpo. Os repórteres gritavam perguntas. Os microfones se erguiam, os flashes cegavam. Vega a guiou pela multidão até o carro que esperava. A mulher não disse nada. Não era preciso. O mais difícil já havia ficado para trás. Elas dirigiram em silêncio por um bom tempo. A cidade desfilava pela janela. Ruas conhecidas que não pareciam mais um labirinto. Você foi corajosa hoje, disse Vega. A mulher olhou para fora. Eu não fui corajosa. Eu só estava cansada de ter medo. Isso é ser corajosa, respondeu Vega. Elas passaram por uma praça onde um grupo de mulheres segurava cartazes. Justiça para as que se calam. O olhar da mulher parou nas palavras. Você acha que ele realmente irá para a prisão? Ela perguntou finalmente. Vega assentiu. A evidência é inquestionável. Os crimes financeiros são suficientes por si só. Mas o que você deu hoje, sua voz, isso foi o que o derrubou. A mulher se recostou no assento, fechando os olhos. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar uma vida além da sobrevivência. Uma imagem veio à sua mente. Um pequeno apartamento cheio de luz. Risadas em vez de gritos. O despertar sem medo. Quando chegaram à casa segura, Vega a acompanhou para dentro. Em alguns dias você ouvirá o veredicto, ela disse. Seja qual for o resultado, já está feito. Você recuperou a sua história. A mulher olhou para ela com lágrimas nos olhos. Ele tirou tudo de mim, mas nunca pôde tirar a verdade. Vega sorriu. E isso foi o que o destruiu. Naquela noite, sozinha em seu quarto, ela se inclinou para fora da janela e olhou para o céu. As luzes da cidade brilhavam à distância, vivas e distantes. Ela pensou no julgamento, nas perguntas, nos murmúrios, na câmera que nunca havia piscado. Cada fragmento doloroso do seu passado a havia levado até ali, a esse momento de liberdade tranquila e real. A justiça tinha um preço. Havia tirado dela o medo, a casa e os anos que jamais voltariam. Mas também lhe havia dado algo que ninguém poderia roubar nunca mais. Sua voz sussurrou na escuridão. Eles me viram. E em algum lugar, além da cidade, sob o brilho tênue das luzes do tribunal, ela sentiu que o peso da verdade finalmente se levantava.
O veredicto chegou em uma manhã clara, daquelas em que o céu de Madrid parece não ter fim. Os degraus do tribunal estavam cheios novamente, mas desta vez a tensão era diferente. Não era mais medo, era expectativa. A cidade que antes havia ignorado o sofrimento silencioso de uma mulher esperava agora ouvir sua verdade pronunciada em voz alta. Dentro, o ar estava denso, carregado de antecipação. O juiz lia o dossiê com um tom uniforme, mas cada palavra ressoava como um trovão. O homem que um dia se acreditou intocável permanecia em silêncio, com o olhar fixo no chão. Seu império havia caído, seu nome reduzido a tinta em uma lista de condenações. Fraude, violência doméstica, agressão. Cada acusação soava como o sino tocando. Quando a sentença foi anunciada, a sala ficou imóvel. 20 anos. Sem liberdade condicional durante os primeiros 15. O golpe do martelo contra a mesa foi definitivo. Um som seco, retumbante, como a porta que se fecha para nunca mais se abrir. Ela não chorou. Também não sorriu. Apenas respirou. Uma respiração profunda e tranquila que parecia atravessar todos os anos que ela havia perdido. A agente Vega, sentada ao lado dela, colocou a mão no braço dela. Não eram necessárias palavras. O momento falava por si mesmo. Lá fora, os repórteres se aglomeravam novamente. Os flashes explodiam como relâmpagos. Senhora Delgado, como a senhora se sente? A senhora acha que a justiça foi feita? O que a senhora fará agora? Ela parou nos degraus do tribunal. O vento levantou o cabelo dela e por um instante o mundo pareceu parar. Ela olhou diretamente para o mar de câmeras. As mesmas lentes que uma vez haviam aprisionado sua vida em uma casa de mentiras. Desta vez, elas não lhe causavam medo. Eu me sinto livre, ela disse simplesmente. Sua voz soou clara e serena. A justiça não é sobre vingança, é sobre verdade. O silêncio cobriu a multidão. Então começou um aplauso, suave no início, e depois se espalhando entre as pessoas reunidas lá fora. Não era um ruído estridente, era um som humano, respeitoso. Um som que a atingiu no coração mais fundo do que qualquer veredicto. Vega a guiou pela multidão até o carro que esperava. A cidade passava pelas janelas, dourada sob o sol da manhã. O ar parecia mais leve, mais limpo, como se a própria Madrid tivesse exalado. Pela primeira vez em meses, ela não temia o futuro. O medo havia se consumido, substituído por algo mais firme. A força de quem sobreviveu ao seu próprio silêncio. Elas dirigiram até os arredores da cidade, em direção a um pequeno jardim onde Vega costumava ir depois de casos difíceis. Era um lugar escondido atrás de muros de pedra, cheio de oliveiras e rosas brancas. O ar cheirava a terra úmida. Vega entregou-lhe um pequeno envelope. Isto chegou para você, ela disse. Dentro havia uma carta da promotoria, agradecendo a sua coragem e confirmando a apreensão dos últimos bens do seu marido. Havia também uma nota de um dos agentes. Ajudou mais pessoas do que você imagina. Ela dobrou a carta e a guardou no bolso do seu casaco. Eu nunca quis ser o exemplo de ninguém, ela murmurou. Vega sorriu. Os melhores exemplos nunca querem. Elas caminharam em silêncio entre os caminhos. O vento movia os galhos das oliveiras, deixando cair pétalas sobre o caminho. Em algum lugar perto, ouviu-se a risada de uma criança, e esse som fez o coração dela doer de uma maneira que, pela primeira vez, não era tristeza, mas sim paz. A gente se acostuma, ela perguntou em voz baixa, com as coisas que a gente vê. Vega balançou a cabeça. Não, mas a gente aprende a encontrar luz depois do desastre. A mulher assentiu.
Talvez isto seja isso, o depois. Vega parou ao lado de uma fonte. A água brilhava sob o sol. A verdade pode destruir, ela disse, mas também reconstrói. Olhe ao seu redor. Mesmo depois da tempestade, a vida volta a crescer. Ela observou seu reflexo na água. Por um momento ela não se reconheceu. Depois, sim. Não era a figura quebrada daquela noite, nem a vítima do tribunal. Era alguém novo, alguém viva. Eu pensei que a câmera tinha me salvado, ela disse finalmente. Mas não foi a câmera, fui eu. Eu olhei para cima. Os olhos de Vega se suavizaram. E isso mudou tudo. Elas ficaram ali por mais um tempo, deixando o sol tocar o rosto delas. O mundo estava em silêncio, mas não era o silêncio do medo. Era paz, frágil, conquistada, real. Quando Vega se foi, a mulher permaneceu perto da fonte. O vento trazia o aroma das rosas e da chuva, e ela fechou os olhos. Pensou na casa que não existia mais, no homem que não importava mais, na vida que finalmente pertencia a ela. À distância, soaram os sinos do meio-dia. Ela abriu os olhos e deixou que a luz a envolvesse. As sombras que a haviam seguido por tanto tempo não estavam mais lá. Em seu lugar, só restava clareza. Ela sussurrou com voz suave, mas segura. A tempestade não me destruiu. Ela me revelou. E enquanto os sinos se desvaneciam no ar dourado, ela caminhou em direção à saída, em direção a um futuro que finalmente podia chamar de seu.